Olá, eu sou o Eric e juntamente com Ana Luísa, Filipe, Guilherme e o Matheus, eu vou estar apresentando o nosso projeto final da disciplina de pesquisa operacional ministrada pelo professor Aníbal, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Nosso projeto é de roteamento de veículos. Bom, primeiramente eu gostaria de apresentar o nosso problema, que é o problema do caixeiro viajante. Então a gente tem basicamente um problema de otimização que busca entender a menor rota de distância para encontrar então de fato um circuito que possa trabalhar uma rota que faça a menor distância entre os pontos dado o ponto de partida entre os pontos de destino. Então, para trabalhar com esse tipo de problema, a gente precisa analisar o conceito de cluster, que é basicamente uma técnica estatística ali usada para classificar alimentos em grupos. E os elementos que têm o mesmo cluster, eles ficam dentro de um mesmo grupo. Da mesma forma que os elementos em diferentes clusters necessariamente têm que estar em grupos distintos entre si. E para definir essa semelhança ou essa diferença, né, a gente utiliza uma função de distância, que por no nosso caso ser um problema de roteamento. E a gente pode dividir as análises dos clusters em dois grandes grupos, os hierárquicos e os não hierárquicos. Bom, nosso problema de roteamento de veículos, basicamente nós temos um centro de distribuição e vários pontos de destino. A gente precisa definir rotas, fazer um agrupamento de rotas para que minimize o custo e a distância. Então, basicamente, como mostra a imagem da esquerda, a gente tem um centro de distribuição e vários pontos que podem ser ali os armazéns. E a gente precisa definir umas rotas que minimizem os custos, dado que o veículo sai uma vez do centro de distribuição, passa somente uma vez em cada um dos pontos de destino e faz uma rota com que ele volte e entregue em todos os lugares que ele precisa. A modelagem do nosso problema, basicamente, então a gente tem os nossos clientes, que vai no número de 1 a n, e aí para indicar a origem a gente também falou que n pertence aos nossos clientes ali, dado de 0 a n mais 1, e os conjuntos de arcos, que são, no caso, as possíveis rotas que a gente vai estar criando. E o nosso problema ele trabalha com basicamente duas variáveis de decisão ali, que é a origem e o destino. Então é o x de j, onde e cidade I e a cidade j representam ali a origem e o destino. E o x ele é necessariamente igual a 1 se o veículo K vai do nó I para o nó j, e o x é igual a zero porque ou ele vai, ou ele passa por esse destino, ou ele não vai. Então essa é a nossa uma modelagem matemática que a gente pegou da literatura. E agora eu vou estar falando um pouquinho do código que a gente fez. Então, bom, a gente primeiramente instalou as bibliotecas necessárias e rodou o código. Em segundo lugar, a gente escolheu os pontos. Então, a gente definiu a origem como sendo a FCA. Então, a gente pegou os pontos de latitude e longitude da FCA, plotou isso, utilizando os dados da Osminis. E a gente fez um grafo da cidade de Limeira, com mais de 10.230 pontos. E usamos a função random ali para gerar 15 caminhos aleatórios que vão de encontro à FCA. Então, sendo o nosso ponto final ali. E aí a gente pegou a matriz de distância entre os pontos, entre esses 15 pontos escolhidos com relação ao FCA, plotou e foi resolver o problema do roteamento em duas fases. Então a gente formou ali os clusters, que representam ali o agrupamento das rotas com semelhanças e diferenças. Plotamos também o gráfico dos clusters aqui. E na etapa seguinte a gente considerou aqui k igual a 3, porque a partir desse valor não tem um aumento significativo no score da clusterização. Então se a gente for ver aqui nesse primeiro gráfico, a gente não deixou configurado dessa maneira, mas depois a gente mudou. E a gente desenvolveu essa clusterização. E na fase 2 a gente resolveu os caixeiros viajantes partindo da FCA. Então a gente primeiro entregou o ponto de partida, que no caso era FCA, pegou para os 15 pontos e gerou as nossas rotas. A gente selecionou os clusters como já definido anteriormente, e assim a gente consegue encontrar as nossas soluções, e a gente vai analisar isso agora. A gente tem ali para o cluster número 0 essa rota em azul, que a distância percorrida foi 17 km e 850 metros. O segundo cluster, o número 1, a distância percorrida foi de 22 km e 350 metros. E o último, o cluster número 2, a distância percorrida de 35 km e 950 metros. Então, agradeço. Esse foi
foi a nossa pesquisa. Espero que tenha agregado. Obrigado.